Paz e graça a todos. Todas as coisas cooperam para o bem, para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quantos creem nisso, queridos? Que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas. As coisas boas, amém? Amém? E as coisas ruins. Amém? Só as coisas boas? As coisas ruins também, queridos. Tudo acontece comigo e contigo quando nós amamos e servimos a Deus. Cooperam para o nosso bem. Amém? Deus é muito bom. E já poderíamos, né? Desde o início do culto, Deus tem falado grandemente aos nossos corações. Sentiu uma presença gloriosa. Aleluias, de Deus, desde o início do culto. Deus, Ele já está neste lugar. Aleluias. Deus, Ele está aqui, queridos. Eu queria ser bem breve. Eu quero ser bem breve, que eu quero orar com você, para que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. A gente esteve no culto de família ontem, né? Ali em Braslândia, na Vendinha. E foi tremendo, sabe? Assim, a gente fez um ciclo de cada sexta ou sábado a gente fazia o culto na casa de um dos irmãos, né? Começou na minha irmã mais velha, a gente veio até... A gente fez ontem na casa do Moisés, que é o meu irmão mais novo. E foi tremendo, querido, sabe? A gente poder fechar aquele ciclo ali, eu achei algo maravilhoso. E Deus, Ele falou muito forte conosco ali naquele lugar, sabe? Deus, Ele ministrou os nossos corações. E eu até compartilhei um pouco dessa palavra que eu vou falar hoje, sobre o amor. Deus, Ele vem ministrando ao meu coração já alguns dias sobre amar. Lá em Mateus 22, do 34 ao 40. Lúcio, puder abrir na NTLH, por favor. Mateus 22, do 34 ao 40. E eu coloquei o título da palavra aqui, amar. O mandamento mais importante. Amém? Amar. O mandamento mais importante. Diz assim, queridos. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Todo o de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém, queridos? Até o 40. Eu me senti assim, impactado. E, como diz o pastor Ricardo, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E eu creio que Deus ministrou essa palavra no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que você realmente recebesse da mesma forma que eu recebi. Amém? Eu prometo que vou ser bem breve mesmo. Mas eu queria pedir a sua atenção aqui, nesses poucos minutos que nós vamos bater um papo aqui. Inicialmente eu queria falar sobre esse mesmo tema
está lá em Marcos 12, do 28 ao 34, e também Lucas 10, do 25 ao 27, né? Que é de onde deriva a parábola do bom samaritano, que o pastor Ricardo pregou aqui esses dias. Eu queria começar dizendo o significado de amar, né? Amar. Amar vem do latim, amare. E amar é um verbo de ação, queridos. Amar é um verbo de ação. Mas o dicionário diz que amar é um sentimento que leva a desejar o bem de outro, afeição profunda por alguém ou algo, intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia e amizade, zelo, cuidado. Amém? Eu diria que o dicionário está equivocado ao dizer que amar é um sentimento. Amar, queridos, é um verbo de ação. E amar requer de nós uma ação. Amar requer de nós uma atitude acima de qualquer coisa. Amém? Então, na raiz, né, da palavra, no dicionário diz que é um sentimento, mas eu quero concordar que amar é um verbo de ação. E para que amemos, nós precisamos agir. Amém? Ele fala aqui no versículo... Aleluias. Glória a Deus. 37. Amarás o Senhor Deus de todo o coração. O coração, queridos, ele é simbolizado pelo centro da nossa vida. Quando ele fala que o coração é o centro, é o que governa todo o nosso ser. Né? É do coração que parte todas as nossas ações. Né? Assim sendo a mente, o cérebro, sabe, as emoções, tudo aqui, tudo surge desse coração que ele fala aqui. Não é o coração, né, que bate coração, não. Mas é o centro da nossa vida. É o centro, é o comando central da nossa vida. E aí, quando amar a Deus de todo o coração, Ele nos conduz, né, a uma plenitude. Mas culturalmente, queridos, aqui no Brasil, pelo menos, né, que é o que a gente pode dizer, nós relativizamos o significado desse todo, né, amarmos de todo o coração. Nós relativizamos pelo nosso dia a dia. Por exemplo, quando alguém está fazendo algo, fala assim, todo mundo faz isso, né? Ou quando você está apaixonado e quer fazer uma média, você fala assim, eu pensei em você o dia todo. É lógico que você não pensou 24 horas na pessoa. É lógico que não foi todo mundo, algumas pessoas não fazem. Né? Todo mundo veio ao culto hoje. É lógico que não veio todo mundo, faltaram algumas pessoas. Mas a gente costuma dizer quando tem uma grande parte, a gente chama de todo. Né? Ou seja, nós relativizamos o todo. Mas o todo, ele é igual a 100%. Quando a gente amar a Deus de todo o coração, Ele está dizendo, ame a Deus com tudo o que você tem. Sabe, ame a Deus 100%. Ame a Deus 24 horas por dia. Os nossos pensamentos e atitudes, eles precisam estar 100% ligados a Deus. Isso faz toda a diferença, queridos. Sabe, quando nós temos esse entendimento que nós aceitamos a Jesus e que nós precisamos, como mandamento principal, seja aqui na igreja evangélica ou na igreja católica, o mandamento cristão principal de todas
tempos é amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração. E eu preciso entender que se eu vou na caminhada. Humanamente, é impossível nós amarmos a Deus 24 horas por dia. Sabe, eu querer, na minha força, sabe, com a minha inteligência ou com a minha limitação humana. É impossível. Mas nós temos um amigo, Santo Espírito de Deus. Sabe que Ele é Deus e Ele habita em nós. Ele habita em mim e Ele habita em você, queridos. Fala para o irmão que está do seu lado aí. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você, queridos. Sabe? E o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a essa vida totalmente ligada a Deus. Sabe como decidimos amar a Deus de todo o coração? É através do Espírito Santo de Deus. Porque teremos muitas situações que irão querer que nós não amemos a Deus de todo o coração. Que nós neguemos a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso consolador. Ele que nos conforta, Ele que nos conduz, sabe? E nós precisamos estar todos ligados a Deus pelo Espírito Santo. E a gente costuma brincar, né? Eu e o pastor Ricardo, com aquela pergunta, né? O que Jesus faria em meu lugar? Né? Isso é estarmos pensando 24 horas em Deus. Isso é nós estarmos realmente passando a nossa vida na vontade plena de Deus. E não relativizarmos esse de todo o coração. Amém? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Parece uma coisa simples, queridos, mas faz diferença no dia a dia. Sabe, quando você estiver naquele momento de ira, naquele momento assim, de impetuosidade, já para o que Jesus faria se estivesse aqui? O que Jesus faria se tivessem batido no carro dele, hein? O que Jesus faria se tivessem dado uma fechada nele? O que Jesus faria se tivesse dado dedo para ele? Ou tivesse xingado ele? O que Jesus faria, queridos? Né? E nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos nos perguntar sempre o que Jesus faria. E por falar em pergunta, se eu te perguntar, se eu perguntar para você ou para qualquer outra igreja cristã, você ama a Deus de todo o seu coração? Mais de 90%, queridos, das pessoas. Se eu perguntar aqui de um por um aqui, mais de 90% vai dizer que ama. Sim ou não? Ajuda aí, gente. Né? Ou seja, mais de 90%. Você ama a Deus de todo o seu coração? Mais de 90% vai dizer que sim. Mas se eu continuar perguntando, você ama o teu próximo como a ti mesmo? Muitos responderiam, né? A gente até tenta, mas é difícil. É ou não é difícil? Né? E aqui eu começo minha palavra, queridos. Sobre amar. O principal mandamento. Lá em 1 João,
capítulo 4, versos 20 e 21. Olha o que ele nos diz. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eu achei isso muito forte, queridos. Sabe, eu não sei como isso chega no seu coração, mas eu vejo que Deus ele está nos apontando uma direção nesses dias para amarmos. Sabe, para amarmos a Deus, que é um entendimento quase que simples e comum na igreja, amarmos a Deus. Mas Deus nesses dias ele está nos chamando a amarmos uns aos outros, queridos. Amarmos o nosso irmão, amarmos o nosso próximo, né? Quando ele questiona lá sobre o bom samaritano, né? Quem é o próximo? Pergunta para Jesus. E aí Jesus recita aquela parábola do bom samaritano. Nós vemos que Deus ele está nos sacudindo esses dias. E eu achei isso aqui desafiador, sabe? Porque ele fala aqui que aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aqui parece um paradoxo, né? Parece serem coisas opostas. Fala, como assim? Deus que viu, Deus não viu, então não tem como eu amar a Deus? Mas na verdade, nós demonstramos o nosso amor por Deus com as nossas atitudes de amor pelas pessoas. Queridos, Deus não vai vir buscar coisas. Jesus Cristo ele não morreu por coisas, por objetos. E muitas vezes, nós damos muito mais valor a coisas do que a pessoas. Sim ou não? Muitas vezes, queridos, nós valorizamos mais os bens do que as pessoas. Isso tem que ser algo que nos deixa preocupados. Nos deixa preocupados. Porque Deus ele fala, olha, se você não ama o seu irmão que você está vendo aí, cara, se você não consegue demonstrar amor a ele, como você diz que me ama? Não tem como você me amar se você não ama o seu irmão. Se você não demonstra esse amor através do seu irmão. Eu me lembro aqui de Pedro, né? Quando Jesus Cristo interroga Pedro, olha Pedro, tu me amas? Agapas-me, né? Tu me amas? E pergunta 3 vezes, queridos. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, Deus, ele não está muito preocupado com os nossos bens. Mas esses dias, eu vejo que a igreja de Cristo, ela está muito preocupada com os bens. Muito preocupada com os bens. Em ter e em ter. E Deus ele está nos dando esse choque, sabe? Essa sacudida. Fala, olha meu irmão, se preocupe com as pessoas. Ame as pessoas. E o padrão de amor de Deus, queridos, para com essas pessoas é um padrão alto para nós. É um padrão alto. Ele continua dizendo aqui, em Mateus 5, do 43 ao 48, o tipo de padrão. Sabe quando os saduceus, né, eles perguntam para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo?
E aí Jesus Cristo ele já tinha falado lá no capítulo 5, no verso 43 ao 48, olha, vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém, queridos? Esse é o padrão de amor que você nos chamado. Amar a quem nos ama é muito simples e é lógico. Qualquer um ama. Ele fala ali até os pagadores, até os cobradores de impostos, né, que eram pessoas mal vistas, né? Não eram bem vistas. Qualquer um, queridos, sabe que é amado, ama. Qualquer um. Mas o desafio de Jesus é nós amarmos acima das circunstâncias. Acima das circunstâncias. Acima da nossa limitação humana. Isso nós só conseguimos, queridos, com uma vida de intimidade com Ele. Amém? Uma vida de intimidade com Deus. Porque quando nos aproximamos de Deus, nos tornamos parecidos com Ele. Então, se amar o próximo já relativizou a resposta, imagina se eu continuar perguntando essa noite: você ama seu inimigo? Né? Então, quando eu falo assim, você ama o seu irmão ou o seu próximo, já dá aquela quebrada, né? Dos 90% já cai um bom percentual. E se eu te perguntar, você ama o seu inimigo? Talvez um ou outro consiga responder que sim. E foi nesse nível que Deus ele me confrontou, queridos. Foi nesse nível. Porque nós vivemos no mundo. E queremos sempre estar correndo atrás dos nossos interesses. Dos nossos interesses. E quando nós nos apresentamos como cristãos, queridos, quando nós aceitamos Jesus, os nossos interesses eles ficam em segundo plano. Ou eles precisam ficar em segundo plano. E esse é o conselho de Deus para nós. Esse é o conselho de Deus. Sabe, colocarmos os nossos interesses em segundo plano. E buscarmos a vontade plena de Deus. Que é amar a Deus com todo o nosso coração. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe? Amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E esse próximo ele inclusive, né? Ele inclui inclusive os nossos inimigos. As pessoas que nos perseguem. Sabe, ele fala, olha, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Isso é um desafio, queridos. Sabe, talvez você veja aqui nessa noite para ouvir uma palavra macia, uma palavra maravilhosa com o pastor Ricardo.
Mas eu queria deixar esse conselho para você. Porque nós vimos que amar é uma decisão. Então, assim, quando eu não amo, também é uma decisão. Sim ou não? Sim ou não, Lulu? Se eu amo por uma decisão. Mas se eu decido não amar, também é uma decisão, porque eu decidi não amar. Então, queridos, você vai fazer algum esforço, faça um esforço para amar. Sabe, decida amar. Amar não é uma opção para nós, queridos. Olha o que ele diz aqui no verso 45. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês. Para que nos tornemos filhos de Deus, queridos. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Então isso aqui não é algo simples, é algo que inclui a vida eterna, que inclui a nossa salvação, queridos. Deus, Ele é amor. E quando Ele fala que, olha, se eu não amo o meu inimigo, se eu não amo as pessoas, eu não tenho parte com Deus. Eu não posso ser considerado filho de Deus. É isso que Ele está dizendo aí. Amém? Então eu preciso compreender isso, queridos. Sabe, eu preciso entender que amar as pessoas não é uma opção, mas é uma obrigação como cristão. Não é uma opção, mas é uma obrigação. Se eu quero ser filho de Deus, eu preciso amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente, queridos. Certa feita eu estava passando por uma dificuldade e uma pessoa falou assim: ama, ama, só isso. Parece uma palavra simples, queridos, mas é uma decisão. Eu já tinha tomado a decisão de não amar, mas a pessoa falou assim: só ama. E é esse conselho que eu estou te dando essa noite, queridos. Só ama, sabe? Só decide amar. Sabe, a circunstância está contrária, mas decide amar. Sabe, tudo está dizendo que não, mas decide permanecer amando. Decide permanecer amando, queridos. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Ele nos mostra alguns atributos do amor. Formas práticas do amor. Olha o que diz. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, queridos. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão um pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. O verso 7, Lulu. Quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste, queridos. Sabe? Não importa. Você pode
querer alegar, você não conhece o pastor Washington, aquela pessoa. Você não conhece. Quem ama nunca desiste. O amor tudo suporta. Tudo suporta, queridos. Sabe, esse é o conselho de Deus para as nossas vidas. Terão momentos, queridos, que será maravilhoso. Conviveremos, né? Com pessoas maravilhosas, sabe? O ciclo de amizade vai ser aquela coisa maravilhosa. Mas teremos momentos que não será tão maravilhoso. Estaremos convivendo com pessoas difíceis, pessoas que não são tão amáveis, mas nós precisamos amar, sabe? Eu não sou responsável pelo amor das outras pessoas por mim, mas eu sou responsável em amar. Amar é uma responsabilidade pessoal, queridos. Intransferível. É você que decide amar. Eu decido amar. Eu decido amar. Amém? Aquele vizinho chato, sabe? Aquela pessoa do serviço, intolerante. Queridos, ele não conhece Jesus. Ele não conhece Jesus. Sabe? Mas eu e você, nós somos homens e mulheres de Deus. Nós somos separados. Somos santos. E o mundo, ele espera isso de nós. Ele espera isso de nós. Se você ama só quem te ama, meu irmão, nós não temos diferença nenhuma do mundo. Não temos diferença nenhuma. Mas quando nós decidimos amar, além da circunstância, sabe, é um tapa na cara de Satanás, queridos. As próprias pessoas que estão ali convivendo contigo falam, meu Deus, como assim? Mentira. Esse cara voltou aqui para pedir perdão. Cara, o outro ofendeu ele totalmente, sabe? Detonou ele e ele voltou aqui para pedir perdão. Como assim? E com isso nós vamos levando Jesus para as pessoas. Sabe? Aí a outra pessoa fala assim, não, pai, ele é cristão. Aquele lá é um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Sabe? Por isso que ele tem essas atitudes diferentes. Se fosse comigo, rapaz, ia rodar a baiana. Porque eu sou é desses. Ninguém me conhece, né? Eu sou é desses. Eu não levo desaforo para casa, não, meu irmão. Você pode não levar desaforo para casa, queridos. Mas você vai para o inferno desse jeitinho aí que você é. Tá? Por isso que isso aqui é sério, queridos. Isso aqui é sério, não é uma brincadeira, não. Eu preciso decidir amar. Mas eu sou assim, o meu pai é assim, a minha mãe é assim. Você é Gabriela, queridos? Pelo amor de Deus. Deus, ele quer te mudar, Deus, ele quer me mudar, Deus, ele quer nos transformar. Foi para a cruz do Calvário para nos transformar, queridos. Em nome de Jesus, entenda que Deus vida. Você não nasceu assim, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, essas são formas práticas do amor, querido, sabe? Quem ama nunca desiste. Tudo suporta. Tudo crê. Lá em 1 João,
no capítulo 4, verso 8, olha o que ele diz. Quem não ama, não conhece, não o conhece, pois Deus é amor. Sabe? Quem não ama o seu irmão, queridos, tem parte nenhuma com Deus. Tem parte nenhuma com Deus. Sabe? E o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Às vezes a gente pensa, sabe, que, mas eu amo. Eu amo. Até passar por uma circunstância que você precisa demonstrar esse amor. Quando você pede para Deus, fala, Deus, me ajuda. Eu entendi o que o pastor Osso estava falando. Eu preciso amar mesmo. Eu preciso mudar minhas atitudes. E aí sabe como é que acontece, queridos? Vem uma porção mágica do céu e cai sobre você. E você fica cheio de amor. Coraçãozinho, sabe, sai assim. Não, queridos. Sabe o que vai acontecer amanhã cedo? Aquela pessoa que você mais tem problema vai pisar no seu pé. Para você demonstrar que ama. Aí você falou, desculpa, me perdoe que eu deixei o pé debaixo do seu. Me perdoa. Sabe? Porque é assim que nós demonstramos amor. Com atitudes. Sabe? Com atitudes. Então Deus, quando você e quando eu não pedimos, mas entendemos que precisamos amar, nós conversamos com Deus e falamos, Deus, me ajuda. Me ajuda porque não é fácil, mas não é impossível. Porque se Jesus Cristo ele veio aqui, queridos, e amou incondicionalmente, eu e você também podemos, porque ele disse que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e o faríamos ainda maiores. Então não é impossível. Sabe? É desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. Então se você não ama, você não tem parte nenhuma com Deus, porque Deus é amor. E Deus ele nos deu o exemplo máximo, né, queridos? De amor. Em João 3,16, quando ele diz, porque Deus amou o mundo, tanto, ou de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, Deus apenas falou de amor. Ele não apenas elucubrou sobre amor. Quando ele deu direção para Paulo, ele não falou assim, olha Paulo, realmente o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, sabe, o amor não falha. Mas eu não. Não, queridos. Ele demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Sabe, esse foi o maior exemplo de amor. E o amor de Jesus, por ter se entregado por mim e por você. Sabe, então, quando Deus fala que Ele é amor, que nós precisamos amar, é porque Ele nos amou primeiro. Ao ponto de dar sua própria vida para nos dar vida. Você entende isso? Deus ele nos amou primeiro. Aleluia. É o despertador, né? E para encerrar, aleluia. 1 João 3, 16 e 17. Isso aqui eu achei pesado, queridos. Isso aqui eu achei pesado. Olha o que ele diz aqui. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós
Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Queridos, aqui Deus pegou pesado. Deus pegou pesado. Olha o que ele diz aqui, no 16. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Oh, aleluia, queridos. O nível é forte, queridos. É desafiador, mas não é uma opção. É uma obrigação. Como cristãos, nós devemos amar a Deus. E devemos também amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Amém?